Olá, bom noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Além de ser missionária, eu tenho um trabalho secular também. E vez por outra, no meu trabalho, eu me deparo com pessoas, que dizem assim: você não me conhece? Eu sou fulano de tal. E eles dizem isso na tentativa de ter aí um tratamento diferenciado, ou que a causa que eles estão levando, o pedido que eles estão apresentando ali, seja resolvido mais rapidamente, não é? Por ele ser o fulano de tal. Mas uma das coisas que eu acho interessante na Bíblia é que a Bíblia vai encerrar todos os homens sob a condenação do pecado. Então, independente de quem somos, nos tempos bíblicos, servos ou reis, todos eles, e hoje também, todos os homens estão debaixo de uma mesma condenação. E precisam, diante de Deus, se submeter, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. E nesse reconhecer quem nós somos, precisamos nos despir de todo o orgulho. De toda a insensatez. Precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer quanto carentes somos de Deus. Reconhecer que os desígnios dele são os melhores e nos submetermos a isso. Reconhecer quem ele é e quem nós somos. E nos submetermos à forma dele agir. Para alcançarmos diante dele graça e misericórdia. Eu vou meditar com vocês nesta noite acerca de um homem reconhecido no seu país, que havia prestado aí durante a sua vida, durante a sua carreira, durante a sua trajetória, inúmeros serviços ao seu país e foi muito bem sucedido. Era alguém que tinha uma visão muito elevada acerca de si mesmo, mas não conhecia Deus. Nem tampouco a sua forma de agir. E precisou se despir do seu orgulho para alcançar diante do Senhor graça. Não só cura para os seus problemas, para as suas enfermidades, mas cura da ignorância, a cura da alma, e passar a ter com Deus um relacionamento diferente. É sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. Abra aí a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Eu vou estar fazendo a leitura do texto que nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã
e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que era a terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio de Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvera dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou a carne de uma criança e ficou limpo. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra de Israel, que não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar. Ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, eu só vou ler até o verso 19, mas Geazi, né, que era o moço de Eliseu, corre atrás de Naamã. Aqui a gente tem, nesse texto, a gente tem algumas pessoas que se apresentam. Nós temos aí Naamã, um homem extremamente importante. Ele era aí capitão do exército da Síria, era alguém notável, o seu senhor tinha respeito por ele, toda a nação. Deus concedeu aí a libertação da Síria, né, através das mãos de Naamã. Era um homem poderoso, era um homem valente, porém era enfermo. Ele padecia de uma doença, e uma doença à época incurável.
com toda a posição que ele tinha, com todos os recursos disponíveis a ele, né, os recursos da época, ele não tinha esperança de cura. Então era um homem, apesar da sua posição, era um homem que vivia aprisionado por uma enfermidade. Nós temos também nessa história a figura de uma menina que foi levada cativa de Israel para a Síria. Era uma prisioneira de guerra. Mas em que pese ser uma prisioneira de guerra, alguém que foi levada para trabalhar, que foi retirada da sua terra para outro país, contra a sua vontade. Ela era prisioneira, mas era alguém que vivia em liberdade. Que as circunstâncias da vida não fizeram com que ela tivesse uma visão errada de Deus. Ela continuou livre para servir ao Deus verdadeiro que ela conheceu. E quando ela vê a enfermidade do seu patrão, do seu senhor, ela apresenta uma solução de cura para alguém que, se você olhar, era seu inimigo. Ela não pagou o mal com o mal. Ela não perdeu a visão de quem ela era e de a quem ela servia. Muitas vezes, as circunstâncias, né, de vida, as circunstâncias, né, em que nós somos submetidos, as tempestades que nos pegam desprevenidos, o infortúnio, muitas vezes levam as pessoas a esquecer quem são e a quem servem. Há pessoas que se tornam amargas, apáticas, iracundas. Deus esqueceu de mim? Deus me abandonou? Era uma prisioneira. Mas as circunstâncias da sua vida não fez, né, que ela perdesse a visão de quem ela era, de quem ela servia. E ela diz: se o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí a gente tem uma outra pessoa aqui, um outro personagem aqui, que é o rei da Síria. Naamã diz isso ao rei da Síria: olha, aquela menina que eu trouxe lá de Israel, ela disse assim e assim. E o rei vai dizer: vou te enviar agora. Vamos ver aí o que vai ser feito. O que é que vai ser feito? Você vai perceber isso lá pelo texto que nós lemos, verso 5.
quando o rei diz, olha, eu vou enviar você probleminha aqui. Eu vou enviar você o rei da Síria tinha Naamã em grande consideração. Era o seu comandante, o mais poderoso que existia. Era alguém temido pelas outras nações. Então o rei tinha todo interesse que Naamã fosse curado. Não era apenas algo que traria benefícios a Naamã, traria benefícios à nação inteira, à Síria como um todo. Se é um tratamento que existe lá, eu pago, eu vou custear. Mas há coisas que o dinheiro não compra. O favor de Deus não compra. Ele vai, envia aí, né, o rei envia uma carta. Ele leva dinheiro, né, 10 talentos de prata. Ele leva aí 6.000 pedaços de ouro. Ele leva aí vestes. Mas o que Deus faz para o homem, Ele faz de forma graciosa. É assim que Ele faz. Ele faz de forma aí graciosa. Aí nós temos um outro personagem aqui, que é o próprio rei de Israel. Era uma visita diplomática, né? Um rei manda e vai para o outro rei. Naamã se apresenta diante do rei de Israel, não do profeta. O rei de Israel, quando olha aquilo, ele nem considera que servia ao Deus verdadeiro. Ele nem se atenta para que na sua terra existe profeta do Deus verdadeiro. Não conhecia quem era Deus de fato. Aquilo não era algo para o rei fazer, mas era algo que Deus faria. E faria através do seu profeta. E faria para que todos reconhecessem que há um Deus nos céus. Que há um Deus nos céus. Para que o nome dele, o nome do Senhor fosse glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A missão não era para o rei. A missão era para o profeta do Senhor.
O rei sabia que não tinha condições, poderes para curar a lepra de Naamã, mas deveria saber que na sua terra, no seu país, havia um Deus, Senhor de toda a terra, e havia o seu servo que poderia fazer isso. Ele pensa não em termos espirituais, ele pensa em questões políticas. Isso aí é uma artimanha, é uma desculpa. Visão espiritual esse homem não tinha. O homem de Deus, Eliseu, manda dizer ao rei: você está nesse desespero todo, qual é a razão? Por que você rasgou as suas roupas? Por que você rasgou aí as suas vestes? Pode mandá-lo. Mande-o vir a mim. E ele saberá, e o Senhor também, né? Que há um profeta de Deus em Israel. O rei tem uma visão política. Eliseu consegue ver o agir de Deus, porque estava acostumado nessas questões espirituais. Visão espiritual. Eliseu conhece Deus e sabe que Deus tem o poder e a solução. O rei olha apenas para o seu exército, para o seu poder, que era pequeno. E aí, Naamã vai se encontrar com Eliseu. Há uma expressão popular dita, né, por aqui, a expressão assim: não deu nem os cabimentos. Não deu nem o cabimento. Fulano não deu nem o cabimento, fulano não deu nem os cabimentos. Às vezes você ouve isso na rua. Uma expressão popular. E parece que foi exatamente isso que Eliseu faz. Ele não foi recepcionar Naamã. E não pense que isso aqui era uma questão, né, do profeta ser mal educado. Mas era o agir de Deus, era o tratar de Deus com Naamã, que precisava quedar-se diante de Deus. Naamã precisava reconhecer quem ele era e diante de quem ele estava. Ele estava diante do Deus verdadeiro. E era com esse Naamã que Deus queria tratar. Eliseu era aqui só um servo de Deus, a serviço do Deus. O fato dele não ter sido recebido pelo profeta, o fato dele ter recebido um recado: vai e lave-se aí 7 vezes no Rio Jordão, isso feriu o orgulho de Naamã, que sai revoltado de lá. Ele não recebeu a honra que ele esperava.
Eliseu não saiu nem para vê-lo. E é nesse momento que Naamã revela que não era só a lepra que o acometia. Ele era cometido também de um grande orgulho. Mas Deus queria. Deus tinha algo com Naamã. E ele precisava ser curado, não apenas do corpo, mas ele precisava ser curado como um todo. Naamã vai dizer: que absurdo é esse? Esse rio? Nós temos água muito melhor, rios melhores na minha terra. Ele colocou no seu coração que Deus iria fazer assim ou assado. Ele criou expectativas. E muitas vezes as pessoas se machucam pelas expectativas que criam. Eu queria que meu marido fizesse isso. Eu queria que o pastor fizesse assim. Eu queria que o irmão fizesse dessa forma. Você cria expectativas. E se frustram as suas expectativas. Deus ia realizar algo tremendo, mas da forma como ele queria. O que competia ao homem? Ouvir e obedecer. E é só quando ele ouve, precisou da ajuda dos oficiais que estavam com ele. Mas quando ele ouve e obedece, é que ele é curado. E aí você vê que ele se converte ao Senhor. Naamã reconheceu o poder de Deus. Naamã reconheceu que não havia um outro Deus. Então é um milagre completo. E ele confessa isso diante das pessoas. Nunca mais eu vou oferecer sacrifícios que não seja ao Deus de Israel. Porque eu reconheço que é só aqui que existe o Deus verdadeiro. Naamã se converte quando ele reconhece quem ele é e diante de quem ele está. Que seja assim nas nossas vidas, meus irmãos. Que nós não tenhamos nos nossos corações orgulho. Que possamos saber quem somos e a quem servimos. E reconhecendo isso, tenhamos um firme propósito de, enquanto vivermos, servirmos somente a Ele. Eliseu diz para o profeta: vai em paz. Que você siga em paz, firme naquilo que você decidiu. Servir ao Senhor, somente a Ele, enquanto você viver. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.